Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Beleza. O que é exatamente musicalização infantil? Vocês conseguem trazer as suas definições? Professor Wilson, pode começar. Viu só? Eu chego, já dou abertura, já. Assim mesmo, viu, Gabi? Então, olha, que coisa interessante, né, o que nós estamos falando, né? Parabenizá-los pela atuação que vocês têm nesse trabalho de acompanhar bandas e novos músicos, né? Nós estamos entrando agora num assunto que vem antes disso, né? Exato. Vem antes até mesmo da escolha de um instrumento musical. Nós estamos falando de um território que é um território familiar, né? Nós ainda estamos avançando agora com a nossa conversa num ambiente que é da família. E por ser da família, ele está ligado ao desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento gestacional da criança, né? Até quero sugerir para todos que estão nos assistindo, de assistirem um vídeo que está disponível no YouTube, que faz desenvolvimento, que ele chama Os Primeiros 1000 Dias de Vida, do médico pediatra José Martins Filho. Ele está ali no Café Filosófico da CPFL. Vale a pena ouvir, porque, respondendo, né, para que nós possamos entender hoje a função da música no desenvolvimento da criança, nós precisamos entender sobre desenvolvimento da criança, né? Precisamos recorrer a outras áreas do desenvolvimento humano, da pediatria. Então, vai uma boa dica, né? É sempre importante ter um médico pediatra por perto, um psicólogo, que a gente possa consultá-los. Não é uma atuação sozinha do músico, né? Ele tem que recorrer a outras áreas, que são áreas importantes do desenvolvimento da criança, para que a gente possa fazer uma atuação que seja relevante, né? Eu penso da seguinte forma, que os primeiros anos de vida, nós não falamos de musicalização, nós falamos de iniciação musical, né? A iniciação musical que ela é um estímulo, né? A criança está vindo para esse mundo, né? Começando a fazer lá suas milhares de sinapses. O bebê ainda não sabe, né? Eu tenho 3 filhos, né? O bebê, quando está deitado no bercinho, né? E o pezinho dele está no ar, ele não sabe que aquele objeto faz parte do corpo dele, né? Que é o pé dele, né? A dimensão corpórea, a dimensão dos sons, o nome, né? A criança pequena, ela quando vê um cavalo passando, ela não fala, olha o cavalo, ela fala, mãe, o Pocó, né? Quando uma galinha está fazendo um som, A conexão caiu. A conexão dele caiu. É muito lindo isso que o professor William está falando para a gente, porque esses primeiros 1000 dias da criança é contado a partir da gestação e os próximos 730 dias. Os estudos dizem que são mais de 1000 conexões que o cérebro faz por segundo. Então, assim, é muito aprendizagem, é muito o visual, a audição, né? O crescimento. É uma bomba de coisa nova, bomba de coisas novas. É toda a experiência nessa primeira infância que a gente leva para o resto da vida. Então, a gente utiliza da música para, além, eu vejo a música trabalhar muito, igual o professor falou, da área familiar, é um lado afetivo que a gente trabalha com as crianças, unindo a família, o poder que a música tem de reunir a família em momentos bons, né, que a gente tem em momentos alegres, de compartilhar, de comer junto, tá lá a música, vai comemorar aniversário, tá lá a música, e até nos momentos tristes, né? E o que a música traz de recordações, que são as memórias afetivas. Então, elas são construídas aí na primeira infância, desde a gestação.
O professor deve falar até com mais prioridade para a gente, porque ele trabalha na área hospitalar, mas a musicalização ela vem desde o ventre, né? Que hoje a gente tem profissionais que trabalham nessa área. Olha só. Trazer todo esse cuidado da musicalização ainda no ventre, porque o bebê, a partir dos 4 meses, né, professor, ele já começa a ouvir, então ele já começa a ouvir o que está do lado externo. É mais ou menos aquilo que dizem daquele músico que é bom, aí o cara fala assim, ele tem muito dom, nossa, ele tem muito, mas na casa dele tem alguém que escuta música boa, que traz a música para ele ali no ventre, que ele já está ouvindo aquela música ali, também ajuda muito nessa questão, não é isso? Legal, legal. Professor, pode complementar aí, uma vez que sua conexão caiu, pode ficar à vontade. Para mim, o vídeo caiu, para mim, eu estou entrando novamente na sala, né? Eu queria só complementar aqui o que eu estava falando, é que a criança, ela, nessa fase inicial, ela não dá nomes ainda às coisas, né? Ela imita sons, né? Isso acaba incorporando no próprio alfabeto dela. E a importância da música nos primeiros anos, né? Esse estímulo, esse ambiente de afeto, como a professora falou, estimula um repertório de palavras, de sons, de percepções e respostas que são uma base do desenvolvimento da linguagem e da comunicação já numa segunda fase. E hoje que se fala muito de um adulto, né, quando vai fazer uma entrevista de trabalho, é que ele saiba ter uma boa comunicação, Mas, meu Deus, lá atrás, como é que foi feito esse trabalho? Então, sem falar a situação social que nós estamos vivendo, né? As famílias, nem todas têm um vínculo forte, as crianças não estão crescendo num ambiente tão saudável assim. E já se fala em pediatria de ambiente tóxico para a criança no desenvolvimento dos primeiros anos. Então, olha a importância da música não como um fim musical, mas um resgate de valor da pessoa enquanto pequena e também indefesa. Porque uma criança pequena assiste às discussões de família, vê toda a crise que está acontecendo, e muitas vezes ela só vai encontrar um conforto, viu, professor Caeta? Por isso que eu estava falando da importância do homem, né, na aula de música de crianças, porque às vezes há um apego mesmo, e até uma transferência, e eu vejo isso de maneira muito saudável, se o professor entende esse processo como sendo algo saudável, um momento realmente que a criança está sendo alimentada também nos seus afetos, né? Ô, professor, então, quando você diz que o fim da questão da musicalização na infância ali, seja no ventre ou tudo, é mais um método de conexão, vamos dizer assim, de conexão com o ser humano, é isso, é esse meio, assim, o fim dele não é musical, o fim dele é mais uma forma disso, de ter essa proximidade, de ter, gente, vamos juntar, vamos ficar, falou sobre o afeto, então é isso, é essa questão da musicalização infantil. Eu acredito numa pedagogia humanizada, né? E na escola, de maneira geral, na escola. Mas eu queria fazer a citação de um método, né? Um método que eu estudei, chama-se de Edgar Williams. E ele é um método que é desenvolvido ali em Salvador pela professora Carmen Mettig, que tem ali o Instituto de Educação Musical. É um método francês. E olha só, rapidamente, 3 bases que Edgar Williams fala, só para a gente alimentar essa conversa, eu queria ouvir os professores sobre isso. Olha, Edgar Williams, ele aponta o seguinte: a melodia de uma música diz respeito à vida afetiva de uma pessoa geral. Então, nós nos apegamos à melodia pelo afeto. Então, aquilo lá me toca, faz lembrar, traz lembranças, traz conforto, aconchego, etc. O ritmo de uma música fala do biorritmo, tanto que é difícil você descansar ouvindo uma música muito agitada, muito articulada, muito acentuada, mas tem pessoas que gostam de fazer atividade física ouvindo músicas, não vão ouvir música clássica, não vão ouvir músicas com tantos violinos, né? Acho que a coisa vai ser mais hard, eu acredito, né?
Haja vista, a gente for nas academias, né, tem o batistaca ali, 1, 2, 1, 2, a pessoa, né? Então, o biorritmo da pessoa, ela também tem muito a ver com o ritmo de uma canção, né? E aí a questão da harmonia de uma música diz respeito à vida intelectual. Então, por exemplo, não é todo mundo que gosta de jazz, não é todo mundo que gosta de música erudita. Às vezes nós falamos assim, para criança é importante a música erudita, como faz bem. Sim, às vezes não é a música totalitária, mas às vezes é uma linha melódica, que ela tem uma repetição e ela consegue, então, criar um ambiente de aconchego ou de tranquilidade, né? Então, tá aí, passo a bola para os professores. É isso. Vai lá, Gabi. Bem, eu acho assim que o professor ele conseguiu resumir tudo que a gente trabalha, né, nessa primeira infância, a importância e a responsabilidade que a gente tem. Eu costumo dizer que não é porque o seu filho vai começar de bebê ali na iniciação musical que ele vai ser um músico. Sim. Não é isso, né? Assim como a gente entende que é importante para o desenvolvimento, desde da criança até a vida adulta, atividade física, né? E isso faz parte do nosso dia a dia, não quer dizer que a criança vai se tornar um atleta, mas a gente entende os benefícios que isso traz para a saúde e para o desenvolvimento. Então, a gente entende isso na musicalização desde a primeira infância, nos marcos de desenvolvimento. Sobre a memória afetiva, eu tenho uma história muito bonita para contar. Eu trabalho numa clínica multidisciplinar, que eu acho que a Kátia está acompanhando aí, é uma das diretoras, e esse espaço multidisciplinar ele tem como foco trabalhar em conjunto com várias necessidades ali do desenvolvimento infantil, seja na fala, com a fonoaudiologia, na atividade motora, com a terapeuta ocupacional, e aí lá nós estamos inseridos com a musicalização infantil e também temos a musicoterapia. E nós temos um paciente muito amado e ele é autista. E ele ama a minha sala e ele é apaixonado pelo teclado que tem na minha sala. Então, se ele entra na clínica e a minha porta estiver aberta, ali ele entra e ele não sai. Em um dos atendimentos dele, ele, por acaso, entrou na minha sala e não teve como tirá-lo da minha sala. Então, eu sugeri para que a terapeuta que estava atendendo, a psicóloga naquele instante, fica na minha sala. Nesse momento, eu não vou ter nenhum atendimento, pode ficar à vontade. E, de repente, ele ali, ela fazendo a análise dele, coisas assim, ele abaixou no teclado, né? E eu tenho um olhar totalmente pedagógico, né? Ainda não estou na parte terapêutica, assim como o professor William. Mas eu observava ele ouvir os sons das notas no teclado e ele juntava algumas notas e eu já podia observar ele construindo uma harmonia. Mas o inusitado foi quando ele abaixou no teclado e cheirou as teclas do teclado. E ele fechou os olhos e suspirou muito fundo. E a psicóloga, naquele momento, olhou para mim e, meu Deus, Gabriela, parece que ele, né, tem um sentimento. E nessa imagem que eu vi, veio à tona a minha memória afetiva, porque o meu piano tem cheiro, porque desde os 7 anos você está estudando piano, então vem a memória afetiva. E quando eu vi aquela cena, eu recordei de mim, porque se eu abaixar e cheirar as teclas do meu teclado, do meu piano, vem uma memória. Então ele está construindo, naquele momento ele estava começando a construir algo que ele gosta muito, que é a música. Então essa memória, construir nessa primeira infância, esse momento intelectual, apresentar para que eles tenham conhecimento de uma música clássica, uma música erudita, uma parlenda, uma música que vem de geração em geração, que guarda a parlenda, por exemplo, né, que nossos avós cantavam. Eu tenho uma música
que o meu avô cantava e faz parte da minha infância. Então, a gente vai guardando essas recordações e usando dos benefícios que a música traz para o desenvolvimento da fala, motor, psicomotor e principalmente, eu sou muito emotiva, eu dentro da minha sala, ali vendo a participação principalmente dos pais, das mamães na aula com os bebês, o quanto eles vão levar isso para o resto da vida deles. Poxa, que legal.